pó branco que cobre os corpos nas valas comuns. A tentativa de asfixiar o cheiro da morte com toneladas de química barata. Cadáveres empilhados em tragédias mundiais cobertos por uma neve artificial. Um incêndio de 1 mês no cemitério com um cheiro peculiar. Porque o cheiro que ficou aqui era horrível. Você consegue comparar o que seria? Por que o Estado escolhe a cal quando o sistema funerário entra em colapso total? O cenário apocalíptico da Venezuela, onde a cal foi o único recurso. O que acontece quando a umidade do cadáver encontra a cal viva em um ambiente fechado? Você assiste a partir de agora o Pó Branco da Morte. O chão está coberto de um pó branco fino, mas não se engane, não é neve. E não há nada de puro aqui. É um produto que você encontra em qualquer loja de construção, mas que nos bastidores mais sombrios da morte tem uma função que muitos preferem ignorar. Vamos desvendar uma prática que atravessa milênios e que em momentos de caos humanitário se torna o último recurso entre a sobrevivência dos vivos e a contaminação pelos mortos. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar os bastidores funerários do uso da cal em corpos. Vamos relembrar um incêndio assustador no cemitério, entender a química mortal por trás disso e ver como tragédias na Venezuela e no mundo usam esse pó para esconder o horror. Antes de continuar, eu te peço, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você precisa saber que existem 2 tipos de cal, a cal hidratada e a cal viva. E é aqui que o perigo começa. Quando o Estado joga esse pó branco sobre um corpo, ele não está apenas limpando, ele está gerando uma reação química poderosa. Na construção civil, elas parecem iguais. Mas, na mecânica da morte, elas agem de formas completamente diferentes. Primeiro temos a cal hidratada, ou hidróxido de cálcio. Ela já passou por um processo de extinção, onde foi misturada com água previamente. É uma cal mais estável, usada em pinturas e argamassas. No cemitério, ela é utilizada principalmente para neutralizar o pH do solo e ajudar no controle de odores mais leves. Ela não gera calor, mas cria uma barreira alcalina que dificulta a vida de alguns insetos. Agora, o verdadeiro perigo é a cal viva, também chamada de cal virgem ou óxido de cálcio. Essa substância é obtida pela calcinação de rochas calcárias a mais de 900 graus. Ela é extremamente alcalina e higroscópica. O que significa? Ela tem uma fome insaciável de água. Quando a cal viva entra em contato com a umidade do solo, ou pior, com os fluidos de um cadáver, o chamado necrochorume, ela reage instantaneamente em um processo chamado reação exotérmica. Ela libera um calor absurdo, podendo ultrapassar os 150 graus Celsius em questão de minutos. Essa temperatura é suficiente para cozinhar e desnaturar as proteínas dos tecidos humanos. A cal viva sequestra a água das células, desidratando o corpo de forma agressiva. Isso cria um ambiente tão hostil que os micro-organismos da putrefação
simplesmente não conseguem se proliferar. É uma espécie de mumificação química forçada e violenta. Mas não se engane, a cal não some com o corpo. Na verdade, em alguns casos, ela pode até preservar o esqueleto por mais tempo, criando uma casca protetora que impede a ação de necrófagos. O objetivo do Estado é um só: controle sanitário e de odor, em situações onde a dignidade já se perdeu. O uso da cal tem sido relatado durante o caos de uma grande tragédia que teve repercussão mundial. Na Venezuela, o uso do pó branco não foi uma escolha técnica, foi um grito de desespero diante do colapso da morte. Quando o sistema funerário de um país quebra, como visto na Venezuela após os terremotos de 24 de junho de 2026, a logística da morte se torna um inferno. Em La Guaira, o local mais afetado pelo doblete sísmico, o cenário é apocalíptico. Com o IML de Belo Monte em Caracas lotado e os necrotérios locais sem energia elétrica, os corpos começaram a entrar em putrefação acelerada em questão de horas sob o sol tropical. A solução do Estado foi brutal. Imagens divulgadas em redes sociais mostraram equipes de emergência e policiais jogando sacas de cal diretamente sobre cadáveres que ainda estavam nas ruas. Em La Guaira, onde o cheiro da morte se tornou uma entidade física, a cal foi a única resposta para tentar cauterizar o ambiente. Nas morgues improvisadas, como a instalada no porto de La Guaira, a cena é ainda mais sórdida. Médicos forenses trabalham entre centenas de bolsas mortuárias e ataúdes empilhados ao ar livre. Os corpos são enfileirados e cobertos por uma camada espessa de pó branco. Os familiares que buscam seus mortos precisam caminhar sobre essa neve química. O relato dos sobreviventes é devastador. Eles não sabem mais quem é quem. Os corpos estão tão inchados, deformados e agora cobertos de branco que a identidade se perdeu completamente. Ali, a cal serve para 3 coisas: tentar abafar o odor que entra pelas janelas das casas, impedir que o líquido cadavérico contamine o solo e os poucos lençóis freáticos disponíveis, e afastar vetores como moscas e ratos que poderiam iniciar uma segunda tragédia, a epidemia de cólera ou peste. É a gestão de resíduos biológicos substituindo o rito funerário. Mas se você acha que isso é coisa da modernidade, está muito enganado. A cal acompanha a morte desde que o homem entendeu que um corpo em decomposição pode ser uma arma biológica. Na Idade Média, durante a Peste Negra, a cal era a única arma contra o invisível. O medo da contaminação era tanto que as pessoas eram lançadas em valas comuns e cobertas com pó branco enquanto os corpos ainda estavam quentes. Naquela época, a ciência não existia como conhecemos. Eles acreditavam na teoria dos miasmas, que a doença viajava pelo mau cheiro. Eles achavam que a reação química da cal queimava o vírus no ar. Na verdade, o que eles estavam fazendo era uma cauterização química em massa para impedir que os cadáveres virassem focos de novas infecções no meio das cidades. Durante a Segunda Guerra Mundial, no episódio mais soturno da nossa história, o Holocausto, a cal foi usada como ferramenta de extermínio e ocultação. Existem relatos terríveis de vagões de trem que tinham o chão coberto com cal viva antes de serem lotados de prisioneiros. Com o calor humano e a transpiração dentro dos vagões hermeticamente fechados, a cal reagia, queimando os pés e os pulmões das vítimas antes mesmo delas chegarem aos campos. Nas valas comuns dos campos de concentração, a cal era jogada aos montes para acelerar
acelerar o fim daquelas vítimas e, principalmente, para esconder os crimes. O odor de milhares de corpos poderia ser sentido a quilômetros, e a Cal era o único agente capaz de tentar abafar o cheiro da barbárie. A Cal sempre foi a ferramenta de quem precisa lidar com a morte em massa, de quem precisa fazer o horror ficar suportável aos olhos e ao nariz de quem ficou. É a química sendo usada para apagar os rastros da atrocidade. E foi justamente essa reação química que gerou uma reportagem muito curiosa que gravamos em Minas Gerais. Um incêndio em Betim, em um lugar que ninguém esperava, no cemitério. Os ossos recolhidos dos jazigos são separados das vestimentas e da urna funerária, acondicionados em sacos plásticos e depositados nessa espécie de porão. E nesta mesma necrópole há outra estrutura para receber ossos, que está desativada. E não é apenas porque chegou à sua capacidade máxima. Márcio, nós estamos num lugar curioso. O que é isso aqui? Isso aqui é a primeira construção do ossuário desse cemitério Nossa Senhora do Cachoeira, desde 1980, entendeu? Aqui é um ossuário, então aqui é o local para onde os restos mortais dos jazigos públicos Sim. foram depositados, foram levados, né? E Até por quê? 2015, cerca de 29.948 corpos. Quase 30 mil pessoas estão literalmente abaixo dos nossos pés. Isso. E por que esse formato? Eu tô vendo, se assemelha muito àquelas portinhas de posto de gasolina, né? Que levanta para carregar o tanque. Por que esse formato? Esse formato é para poder adequar os ossos direito, porque o espaço é muito grande, então se você deixasse uma ou duas, você ia fazer um monte e depois teria que entrar para esparramar. Então foi feito várias bocas, porque você vai dividindo a carga aqui dentro. Eu mencionei com você sobre o uso do cal, que era usado antigamente. E o cal foi um combustível de um fato curioso que aconteceu aqui, né? O que aconteceu? Por volta de 2011, 2012, mais ou menos, estava uma chuva de uns 2, 3 meses, aquela chuva intermitente, e aí o pessoal continuou fazendo o processo de exumação. Porém, um funcionário deixava as tampas abertas enquanto ia buscar mais corpos. O que aconteceu? A água infiltrou no meio dos ossos e ocorreu um incêndio aqui, literalmente, por mais de um mês. Uma reação química causou um incêndio neste local. Nesse local. Ficou mais de um mês, Defesa Civil, biólogos, Corpo Bombeiro de Belo Horizonte vindo aqui para tentar achar uma solução. E o que nós encontramos para abafar, ou pelo menos dissipar a fumaça, foi colocar 4 ou 5 caminhões de areias aqui, abafar e fazer uma condução com um tubo de 100 a 6 metros de altura, porque aí o tempo dissipou a fumaça. Porque o cheiro que ficou aqui era horrível. Você consegue comparar o que seria? Infelizmente, com todo respeito, churrasco. Cheiro de churrasco. E hoje o local foi reconstruído. Sim. Só que ainda está desativado, né? Está desativado e a presença daí para frente foi proibido o uso de cal, então foi eliminando esse perigo, né? E hoje nós temos um novo ossuário que não existe o cal de forma nenhuma, então de lá para cá parou sim esse processo. E nós temos imagens desse incêndio, algum registro, alguma reportagem? Hoje o cemitério aqui tem cerca de 20 câmeras, né? Tem celular todo funcionário, tem câmera fotográfica, nós temos um setor de informática, né, apropriado para o cemitério, mas antigamente nem celular tinha direito. Não tem nenhum registro. Não, nenhum registro. Tá só na memória, então. Só na memória de quem viveu aqui, de quem visitou aqui. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, ter o seu nome citado nos vídeos e ainda participar de um grupo no WhatsApp comigo? Participe do clube de membros do canal Vim Te Mostrar. É só clicar em Seja Membro. No final deste vídeo, os nossos apoiadores serão mencionados.
A cal é o último recurso. Esse pó branco é o lembrete de que somos frágeis. E a pergunta que eu deixo para você hoje é: você consegue imaginar o desespero de uma família que vê seu ente querido ser coberto por cal em uma vala comum, porque não há mais paixões? Você já tinha pensado no perigo químico que existe dentro de um cemitério? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero saber sua opinião, eu leio todos. E você fica agora com os membros do canal Vim Te Mostrar, pessoas que apoiam a nossa produção de conteúdo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. E agora, os nossos membros, pessoas que ajudam o canal Vim Te Mostrar a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Cíntia Aper Ortiz, Claudionir e Lídia Rabelo, Sabrina Suzuki, Wellington Costa, Bruno Neto, Rodrigo Limão, Cris Barros, Justina de Lara, Silvio de Oliveira Silva, Antenor Vieira, Quitéria Silva, Carla HNK, Telmo Luiz da Lanora, Walker Volpe, Eliene Maria Santos, Cláudia Pina, Ricardo Abel, Juliana Lira Souza, Adenilce, Sabino Lara Brasil, Cidinha Afonso, Josiane Vidal, Andrei Melo, Mirna Danusa da Fonseca, Nery Correia, Felipe Elzio, Débora Cristina, Vlog do Rodrigo Aventureiro, Vera Copini, Alexandre Costa dos Santos, Adriano e Aline, Rodrigo Pereira de Aguiar, Railton Alcântara, André Felipe, Antônio Oliveira, Rodrigo Almeida Nogueira, Carol Martins, Carol Silva, Lucas, Maria Fátima, Jefferson G.2, Elinho Figueiredo, Rodrigo Ciâncio, Thalita Nardotto, Vera Dias, Rodrigo Rodrigues, Leonardo Vieira, Renan X Simulador, Diego Assunção, Rafaela Costuras, Gilberto Oliveira, Sebastiana Juvino, João Henrique, Guilherme Borborema, Negona Decat, João Muniz, Lucas Almeida, Rodrigo Moraes, Ieda de Melo e Cauê Marrom. Gratidão a todos que apoiam o canal Vim Te Mostrar. Seguimos juntos!